você começou a trabalhar nesse livro? Por que que você decidiu trabalhar nesse livro? Quanto tempo você está nele? Eu acredito que não tenha sido nada recente, levou um bom tempo para fazer ele, até porque são muitos documentos. Queria que você começasse desse comecinho desse projeto que você fez com esse livro agora, que você vai lançar. Primeiro, quero né? Quero te agradecer o convite, o espaço para a gente falar do livro. Falo também em meu nome e da editora, da Matrix, que recebeu esse trabalho para publicar aí. Trabalhou assim muito rápido e de maneira muito ágil nos últimos meses para a gente poder ver o livro pronto agora, né? Esse livro, ele se mistura com a minha trajetória profissional, assim, é um dos primeiros temas que eu me dediquei a investigar desde que eu me tornei jornalista, ainda assim estudando desde a época da faculdade, porque eu acho que a gente só consegue fazer investigação dessa área que está há tanto tempo carente de investigação, se você estudar tudo que veio antes, né? Então, eu fiz intercâmbio na Universidade de Buenos Aires quando eu estava na faculdade, eu passei um semestre em Buenos Aires em 2008, foi quando eu entrei em contato com essa área, enfim, a terminologia, né, de investigação, crime, é justiça de transição. Então, a Argentina é um dos melhores exemplos dessa área que a gente tem no mundo, na América do Sul, na América Latina, mas sobretudo assim no mundo é um dos países que mais se dedicou a isso. E não tem como andar em Buenos Aires e não entrar em contato com espaços de memória e respirar um pouco o que esse trabalho que é duro, difícil, mas que lá é enfrentado. E aí, quando eu volto para o Brasil, fim de 2008, estou me preparando para me formar, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 2009, e aí eu começo um pouco a pesquisar esse tema, e aí o Brasil começa, primeiro tem a discussão da lei de anistia, da constitucionalidade da lei de anistia no Supremo Tribunal Federal, em 2010, o Brasil é condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por nunca ter investigado concretamente os crimes cometidos no Araguaia, e aí cria-se a Comissão Nacional da Verdade, que abre um espaço para que na imprensa também esse tema voltasse a circular com força. E aí eu começo a me envolver com o tema de um modo geral. Eu não simplesmente decidi, vou investigar o caso do Rubens Paiva do dia para a noite. Eu comecei entendendo o tema, entendendo os casos de mortes e desaparecidos, e eu tinha, na época ali, 2010, 2011, uma curiosidade mesmo como jornalista de tentar ouvir dos militares que participaram daquele tempo as histórias dessas pessoas, até para poder investigar esses casos, porque em muitas situações e em alguns casos em específico, só eles sabem o que eles fizeram e o que aconteceu. Não existem registros concretos, documentação específica sobre localização, é o próprio caso do Rubens Paiva, né? Não se sabe exatamente hoje onde estão os restos mortais do Rubens Paiva. Então eu começo, o caso do Rubens, ele se apresenta para mim durante uma investigação que eu fiz com um outro colega querido, amigo, que é o Chico Otávio, quando eu trabalhava no Globo em 2012, e a gente faz uma entrevista com um tenente-coronel do Exército, que foi um dos oficiais mais importantes do gabinete do ministro do Exército em 1970, que é o Paulo Malhães, e ele admite a participação, a construção de um centro clandestino de tortura e morte que eles criaram na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, que é a Casa da Morte. E no meio dessa entrevista, ele comentou meio por cima, assim, que ele tinha informações sobre o caso do Rubens Paiva. Mas ele não quis elaborar nesse dia, né? E ao mesmo tempo em que ele deu essa entrevista, ele falou essas coisas. Na época, a gente fez uma série de reportagens para o Globo sobre a história do Malhães e a Casa da Morte, e ficou com essa informação no ar. Ao mesmo tempo, o ex-procurador-geral da República, o Cláudio Fonteles, estava já num processo de pesquisa e investigação dentro da comissão e recebe um contato de um dos ex-integrantes do DOI-CODE, no Rio de Janeiro. Na verdade, ele era do quartel, ele era do pelotão de investigações criminais, que é o Coronel Avólio, dizendo que tinha informações. E aí abre... Isso tudo sobre o Rubens Paiva, né? Sobre o Rubens Paiva.
Eu conto tudo isso no livro, eu resgato toda essa história de como se chegou, finalmente, só em 2014, aos nomes dos assassinos do Rubens Paiva. E começa com essa investigação do Cláudio Fonteles. O Avólio procura o Cláudio Fonteles falando que tem informações, e o Dr. Cláudio, que é uma pessoa, assim, foi um grande procurador-geral e tem essa experiência toda como ex-procurador, como alguém que faz investigação, e com uma pessoa de diálogo, que ele também e ele começa a recolher essas informações e a pesquisar, avançar com essa pesquisa, e depois também com um contato com o Ministério Público Federal, que no Rio de Janeiro tinha criado, e criou por todo o Brasil, mas no Rio também tinha um núcleo de justiça de transição, que estava com uma investigação em aberto, o doutor Sérgio Suyama e o Antônio do Passo Cabral, que fizeram um trabalho incrível, não só no caso do Rubens Paiva, mas em outros também. E aí essas investigações começam a andar de maneira quase que combinada ali, durante um período. Durante um período existiu, enquanto o Cláudio Fonteles estava, existiu uma colaboração muito grande. E aí começam a se juntar as pecinhas, a partir desses depoimentos dos militares, né? Eles conseguem chegar ao nome do tenente, que foi a pessoa responsável ali, segundo as testemunhas, pela tortura que resultou na morte do Rubens Paiva, que é o tenente Antônio Hughes de Carvalho, que naquela época, ali em 2014, quando eles descobriram, já tinha falecido, ele morreu em 2005. Mas mais importante do que isso, Ju, até porque apesar do Hughes ter morrido, já era falecido nessa época, se chega ao conjunto de responsáveis. Porque naquele dia tinha um oficial de maior patente, inclusive, que era responsável, que era chefe do Hughes, que é o agora general Bellian, que é um dos acusados pelo assassinato do Rubens Paiva e que está vivo. E que, além de tudo, assim, a gente vai chegar lá, né, mas tem uma relação muito próxima com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ponto da mulher dele ter sido ter sido funcionária de gabinete do próprio Bolsonaro, durante o período da Câmara. Por que Crime Sem Castigo? Por que esse título para o livro? Foi uma longa reflexão. Eu adorei a pergunta, porque ela me permite explicar várias coisas. É um crime sem castigo porque, justo, acabei de falar aqui que um deles morreu antes mesmo de ter sido descoberto como responsável pela tortura que gerou, inclusive, o assassinato do Rubens Paiva. Mas todo desse conjunto que foi possível chegar, desses 5 que foram apontados pelo Ministério Público Federal em 2014, já tem um pouco mais de 10 anos da denúncia, esse julgamento nunca aconteceu, né? E aí tem um exercício de justiça que começou a ser feito no caso do Rubens Paiva, o que é uma vitória que não pode deixar de ser reconhecida, porque ele é o primeiro caso de homicídio cometido na ditadura que chega ao judiciário, no criminal. Já existiam ações cíveis, tem o reconhecimento do Estado a partir da lei feita durante o governo Fernando Henrique, da Lei de Mortos e Desaparecidos, que cria a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que permite a gente chegar a esses números que a gente fala hoje, que são números muito abaixo da realidade sobre o conjunto total de vítimas, mas tem, se eu não me engano, são 210 desaparecidos até hoje, e aí tem mais um conjunto de pessoas que foram executadas, morreram em decorrência da tortura, e chega num total, se eu não me engano, são 446 vítimas. Que dentro do que foi possível recuperar de informação, você consegue dizer, mas vítimas fatais, porque o conjunto de pessoas que foram torturadas é infinitamente superior, impossível até de precisar, mas são milhares. Tem como colocar isso em números. Exatamente, e são milhares, e alguns mitos, né, que vão caindo com o tempo, a ideia de que isso só começou a partir do AI-5, não, desde o primeiro dia da instauração do golpe militar teve muita violência, teve tortura, até pau de arara, estádios foram usados lá no Rio de Janeiro, um estádio em Niterói foi usado para prisão. Então, é uma violência institucionalizada e generalizada. E também uma coisa que vinha de cima para baixo.
é concreto, até pelo próprio caso do Rubens, e ele ilustra, e é por isso que eu escolhi estudar ele, depois de andar por vários, é porque ele ilustra vários momentos da ausência do Estado na sua responsabilidade de investigar o desaparecimento de uma pessoa, de um cidadão brasileiro, ao mesmo tempo que ele era responsável também por isso, e também porque mostra esse papel da cúpula do regime também. Um dos militares acusados pelo assassinato do Rubens Paiva era um dos principais oficiais também do gabinete do ministro do Exército, e ele próprio, em depoimento ao Ministério Público Federal, admitiu que recebeu uma ligação, enquanto o Rubens estava preso no DOI-CODE, sobre a morte do Rubens Paiva. E a versão oficial das Forças Armadas, do governo ditatorial daquele período, foi durante décadas que o Rubens tinha fugido. E essa foi uma das primeiras lutas da Eunice, né? Combater essa mentira e pedir o esclarecimento do caso. Que levou muitos anos para conseguir isso, né? Muitos anos. Quando o caso finalmente teve um esclarecimento com relação às duas principais perguntas, que é quem são os responsáveis e onde está o Rubens Paiva, ou seja, onde estão os restos mortais do Rubens Paiva, isso aconteceu quando a Eunice já estava muito doente, com Alzheimer bastante avançado, em 2014, que chega, né, a isso. Mas que não, essa luta, não, assim, essa resposta que se chega em parte lá em 2014, só é possível por causa da luta dela desde o início. E é um pouco que eu consigo mostrar na minha pesquisa, todas essas iniciativas dela desde o dia 1, desde o primeiro momento, porque o Rubens e aí voltando ao porquê do crime sem castigo, não tem um castigo aos criminosos. E essa segunda parte, né, do título do livro, que é Como os Militares Mataram Rubens Paiva, foram muitas as maneiras pelas quais eles atentaram contra a vida do Rubens Paiva. Eles tiraram a vida do Rubens Paiva na tortura, mas eles mentiram sobre o que fizeram com o corpo, forjaram uma história, inclusive com documentação oficial, e cometeram o horror, a barbárie, a violência de enterrar e desenterrar o corpo do Rubens Paiva em pelo menos 2 lugares diferentes até dar uma solução final, que é parte aí do meu trabalho como jornalista investigativa. Numa das entrevistas que o Paulo Malhães deu para mim, ele falou sobre isso, né? Falou sobre não ter participado da tortura, mas em 1973 ter sido chamado para fazer uma missão, recuperar os restos mortais que estavam enterrados numa praia no Recreio e dar um fim que, segundo ele, foi atirar num rio na região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso é muito surreal, mas né? antes disso, eles tinham enterrado o corpo do Rubens Paiva, segundo Malhães, na estrada da Boa Vista, no alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, e depois levaram para a praia, e por último fizeram isso. Então, assim, é de uma barbárie tão grande, não foi só tirar a vida, né? Também essa coisa mórbida, um horror completo de ficar transitando com um corpo, né? Com o corpo de alguém, sabe? Tudo isso o quê? Para esconder um crime. E por que esconder um crime, né? O Rubens foi preso em casa, na frente da família. Tinham testemunhas de que ele saiu são e salvo, né? Inteiro, íntegro, saudável, de dentro de casa. Pelas mãos de um grupo de militares que foi prender ele. E aí, como é que eles iam justificar que esse homem simplesmente morreu depois de 24 horas nas mãos dos militares? Ia ficar óbvio que ele tinha morrido ali dentro do DOI. E isso era um problema até internacional, porque aí entra as singularidades do caso do Rubens Paiva, né? Ele, nessa época, integrava um núcleo, um grupo de informantes que ajudava a passar cartas e informações, mas ele não integrava nenhuma das organizações de combate à ditadura, né? E formal, assim, né? Ele não fazia parte desses grupos. Ele fazia parte dessa rede de informação, que era, como ele avaliava na época, o que podia ser feito. Ele já era um deputado cassado. Então, ele é preso em casa com testemunhas. Ele é um homem branco de elite,
com uma rede, que a própria família já começa a denunciar desde o início. Admitir que se assassinou, né, que apareceu o corpo do Rubens Paiva morto em 1971, perante, inclusive, a comunidade internacional, seria um profundo escândalo. O desaparecimento foi um escândalo, mas se o corpo tivesse aparecido já naqueles primeiros dias, para o governo na época, era um desastre sem precedentes. Então, eles lutaram desde o primeiro momento para manter esse crime oculto e forjaram muitos documentos. Eles fizeram uma sindicância, o que é assim, uma coisa administrativa, né? Quando você vai abrir uma investigação criminal, você abre um inquérito. E eles abriram uma sindicância porque não aconteceu nada de errado, né? Era essa a desculpa. E aí, esse documento, essa é uma das coisas também que está no livro, assim, que eu fui explicando ao longo do tempo. Esse documento, que é forjado lá em 71 para sustentar a mentira, ele vai se virar contra esses responsáveis pelo crime, porque as principais testemunhas da investigação, já em 2014, e os acusados aparecem nesse documento. Eles ajudaram a forjar e a fazer esses documentos falsos. E a maior parte do conjunto de desaparecidos, a gente não tem esse tipo de documentação. Você não consegue precisar quem foi o responsável pelo desaparecimento da pessoa. Não tem um conjunto de informações que permite até um norte, uma pista para essa investigação. Essa documentação que foi feita pelas próprias Forças Armadas na época ajuda a saber quem estava no DOI naquela noite. E aí começa a montar o quebra-cabeça para chegar aos responsáveis. E é por isso que o Rubens é tão... O caso dele é tão enigmático, assim, né? Porque a gente tem, que nem você falou, a gente tem documentos reais mesmo, tanto é que agora conseguiram alterar o atestado de óbito dele e colocar que ele de fato foi morto pelo Estado, que tirar aquela coisa horrenda que tinha no atestado de óbito dele antes, que o Estado tirava a sua responsabilidade do que aconteceu com ele, inclusive a hora e o local que tinha acontecido também, né? E o que outros não tiveram. É importante você citar isso, até para me dar uma oportunidade de falar uma coisa que até os familiares do Rubens, em entrevistas com quem eu fiz eles recente, estão ajudando a difundir. Essa mudança nas certidões de óbito, ela é geral, é para todas as vítimas já reconhecidas. E é uma luta antiga de todo esse conjunto. Uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, É uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que já vem, assim, é um processo de reconhecimento que começa com a Lei de Mortos e Desaparecidos lá em 95, quando o Estado reconhece uma lista de desaparecidos. Cria a comissão, e aí aqui alguns já tinham essa documentação, outros começam a procurar a comissão para ter esse reconhecimento, apresentar toda a sua documentação, ter o Estado, ter do Estado o reconhecimento de ser uma vítima fatal da ditadura, e aí sai uma primeira certidão de óbito, que na época dizia isso, lei, número tal. E aí é uma violência contra as famílias e as próprias vítimas, o não reconhecimento do porquê a pessoa morreu. Quer dizer, a lei reconhecia, mas existe uma violência. Então, isso tudo é uma construção que vem desde ainda da luta deles na época da ditadura, mas que cresce a partir da Lei de Mortos e Desaparecidos de 1995 e chega finalmente a essa formalização em 2024, né? Começa a ser feita no ano passado e agora, recentemente, fizeram a do Rubens, mas estão fazendo para todas as vítimas que já foram reconhecidas pelo Estado. O que você acha que esse livro pode ajudar nas pessoas que estão interessadas em saber não só sobre a história do Rubens, mas sobre o que foi de fato a ditadura militar e o que ela causou nas pessoas naquela época? Quando eu comecei a investigar esse tema, as pessoas me perguntavam sobre o meu interesse. Por que eu queria fazer? Eu era familiar de alguém? Não sou. Não tenho nenhum familiar. Ainda bem não tenho. Mas eu sempre entendi isso como uma questão cidadã. E a gente, como jornalista, tem um dever ético de defender os direitos humanos, e a defesa dos direitos humanos também está na nossa Constituição. E qualquer cidadão tem que defender a Constituição brasileira. Mais ainda um jornalista que tem um compromisso ético com isso. Então, eu vou contar uma história breve aqui, pessoal, da minha primeira memória, que você falou sobre seus pais viveram, você não viveu. Quando eu era criança, eu enfrentei muitos problemas de saúde, assim, eu tinha uma pneumonia recorrente. E aí eu passei muito tempo internada no hospital. Numa das minhas internações no hospital,
me recuperando de uma das pneumonias, alguém esqueceu uma TV ligada tarde da noite. E aí, assim, é isso. Passavam, naquela época, na TV, uma série da Globo, que é muito conhecida, que é Anos Rebeldes. E tem uma cena no final de Anos Rebeldes, que é da personagem da Cláudia Abreu, que era uma integrante de um grupo de organização de luta armada, e ela nem estava armada, ela estava fugindo do Brasil. Era um momento em que ela estava tentando fugir, porque ela estava sendo perseguida. E o carro é abordado por um militar. E é uma cena fortíssima, porque ela vai abrir a bolsa para pegar a identidade e ela é sumariamente executada ali, na frente de todo mundo. E aí, enfim, os outros precisam fugir e tal. Uma cena muito forte, sei lá, eu devia ter, eu não lembro exatamente se eu tinha entre 4, 6 anos, mas eu me lembro que essa cena, eu vi, essa foi uma violência que me chocou tanto. Não entendi nada, né, concretamente, eu era uma criança. Eu fui assistir Anos Rebeldes muitos anos depois, já quase que na adolescência, até porque essa memória ficou em mim, sabe? E eu sempre fui muito curiosa com relação a esse período, entender como é que foi que isso aconteceu no Brasil, sabe? Por quê, gente? Como é que chegou? Como é que chega nesse nível de coisas, né? De violência, de brutalidade. E aí, na medida em que eu fui estudando isso, eu fui estudando mais e mais, isso desde a escola, na universidade, entender que não era nem só no Brasil, foi um contexto latino-americano, um período de Guerra Fria, e aí você vai situando outras coisas. E aí depois, eu acho que na medida em que eu fui fazendo as reportagens e compreendendo o nosso processo, entendendo que no Brasil se fez uma lei de anistia, e a gente tem uma tradição de anistias, que é muito nociva ao Brasil, à nossa construção de democracia, porque, no caso da lei de anistia da ditadura de 79, ela é um cheque em branco. Eles estão anistiados por uma interpretação que se faz da lei de anistia, como se não se pudesse sequer investigar. Quer dizer, uma coisa seria que, se soubesse que crimes cometeram, qual a responsabilidade de cada um em cada crime, e aí você discute a aplicação da lei de anistia ou não. Do jeito que está hoje, é assim, ó, eles fizeram o que eles queriam, não deram justificativa para ninguém, e sequer se sabe concretamente as participações e o que fizeram em cada caso, e aí é isso, lei de anistia, é isso, não pode investigar, não pode processar, você não faz nada. E é um absurdo, assim, continuam recebendo pensão do Estado. No caso do Rubens Paiva, os 5 acusados, 2 estão vivos, 3 já morreram. O conjunto, né, os 5 recebem mensalmente do Estado, os 2 que estão vivos, mais os herdeiros dos que morreram, cerca de R$140 mil por mês, e isso é só em termos de pensão, não estou nem falando assim de outros benefícios que também vêm junto. E aí, o que a gente está criando com isso, né? A quem interessa que não se saiba os crimes que foram cometidos para daí discutir se vai anistiar ou não. O Brasil é um país democrático, se alia a vários outros países que também se dizem democráticos. Países democráticos, segundo todo entendimento jurídico internacional, não podem anistiar determinados crimes. Um deles é o desaparecimento forçado. Desaparecimento forçado, escravidão, estupro em contextos de ditadura são crimes contra a humanidade. Não em todos os países democráticos do mundo, de uma construção jurídica que vem sendo feita desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil não vai fazer nada diferente do que fez a Argentina, do que fez o Chile e vários outros países que criaram uma nova estrutura para a sua regulação jurídica, né? Não permitir que isso se repita e construir espaços para que não se esqueça. Justamente, novas gerações, não sei se você vai ter filhos ou não, mas assim, as novas gerações, daqui a 30, assim, essa história marcou o Brasil, vai marcar para sempre. Então, eu fico feliz de ver esse trabalho também, isso é uma coisa que eu não falei ainda, mas ele foi a minha pesquisa de mestrado, uma adaptação da minha dissertação de mestrado, por isso que também estava, assim, praticamente pronta agora, né? E eu fico feliz de ver esse tema ser discutido de novo, porque de tempos em tempos ele volta um pouco. Mas a gente sofre muito no dia a dia para ver que ele seja pautado.
seja na imprensa, seja nas escolas, seja na sociedade. Essa não é uma questão dos familiares de vítimas e mortes desaparecidos. Ela deveria ser uma questão de toda a sociedade brasileira. É parte da nossa construção de democracia, não esquecer do que aconteceu, não repetir e fazer justiça às vítimas e às famílias. E você foi finalista do Prêmio Jabuti com um livro sobre o clã Bolsonaro. Na época, eu me recordo de ver vários ataques, assim, uma quantidade absurda de ataques em relação a você, de uma ala mais extremista da sociedade. E você nunca se conteve em falar assim, não, eu vou deixar de fazer por conta desses ataques. E agora você acha que pode reacender de novo esse assunto? Sou muito otimista da vida, né? Então, assim, eu acho que o trabalho que eu fiz, eu entendo o jornalismo, o bom jornalismo, quando ele é bem exercido, quando ele é bem feito, ele constrói conhecimento. Essa é como eu entendo, né? A missão como repórter. E a minha dedicação profissional tem a ver com ajudar a construir conhecimento. Quando a gente faz bom jornalismo, a gente faz esse primeiro rascunhozinho da história. Eu gosto de beirar esse caminho, assim. Então, eu fiz aquele trabalho, e ainda faço, porque de algum jeito ele não acabou, né? Os acontecimentos vão andando e a gente vai acompanhando. E a gente, infelizmente, viveu uma segunda não, né? Porque foram vários, mas uma nova tentativa de golpe de Estado a partir da derrota do Jair Bolsonaro em 22. A gente deve ver um julgamento histórico disso no Supremo Tribunal Federal pela primeira vez, né, no Brasil, esse ano, em 2025. E eu acho assim, eu nunca pautei meu trabalho por essas questões. Aos criminosos, a lei. Então, eu tomei as providências que precisavam ser tomadas. Hoje em dia, eu perdi um pouco as contas de quantos advogados eu tenho, mas é isso, sabe? Vou fazer o quê, né? Teve que chegar a esse ponto. Eu nunca achei, Xará, assim, que ia passar por isso, sabe? Eu estudei todo esse período sabendo o que aconteceu a inúmeros jornalistas. Nunca achei que a minha geração, eu e a gente ia viver também uma ameaça de ruptura democrática da maneira como a gente viveu e que jornalistas seriam atacados, perseguidos, ameaçados. E que isso passaria em branco, muito importante pontuar. E não fui só eu também, né? Tem a Patrícia Campos Melo, que passou por isso, tem a Vera Magalhães, a Daniela Lima, a Constança Rezende, a Marina Dias. Eu poderia citar várias colegas e eu vou ficar aqui devendo desculpas às que eu não citei nesse aspecto, mas a Miriam Leitão também, de muito antes disso e continua, infelizmente. Então, eu acho que aconteceu e veja, são mulheres, né? A covardia ela é um tanto maior contra as mulheres, como se isso fosse pautar o nosso trabalho. Não vou te dizer que todos os dias foram fáceis, porque, infelizmente, para mim, na medida em que não se podia apontar nenhum problema, erro do meu trabalho, aí forjaram coisas, mas as providências também estão sendo tomadas com relação a isso. E é uma coisa desse tempo, infelizmente, sabe? Só que nem a gente deixa de viver e deixa de trabalhar em função disso, ao mesmo tempo em que nos foi colocada, a mim, as colegas, uma certa responsabilidade de cobrar essas pessoas judicialmente pelo que elas fizeram. E essa discussão desse tempo, né? Mentir tem que ter preço, sabe? Mais até assim do que difamar, porque é isso, no fim, o crime é de difamação, de calúnia. Mentir tem que ter responsabilidade no Brasil, porque a mentira construída, ela pode levar à ruptura democrática. Eu acho que é isso que está colocado para o que aconteceu do fim de 2022 para cá.